Amados irmãos e irmãs, bom dia. Paz e bem. Paz de Jesus, amor de Maria, razão da nossa alegria. Domingo, 4 de setembro. Saúdo-vos na paz, paz e bem. O amor de Deus se derrama a cada dia, a cada instante, sobre nós. Somos povo de Deus. Somos cristãos. Queremos viver batizado, ser batizado na fé, no compromisso, na unidade, na fraternidade, na solidariedade. Somos cristãos e o maior inimigo e adversário nosso é o inimigo, é o demônio. Este é o maior inimigo dos que pregam, dos que anunciam, dos que falam de Deus, dos que propagam o nome de Deus. Porque o demônio não quer a união, tanto dos que não são, dos que não vivem, dos que não ouvem, como dos que ouvem. Muito mais, que é para não disseminar no meio do povo a verdade, nem o amor, nem a fraternidade, nem a solidariedade. Então, o maior inimigo do homem, de Deus, é o demônio. Ele espalha, ele não junta. O amor de Deus quer juntar, porque Deus ama. Quem ama, cuida. O demônio não ama, ele finge, ele mente. Então ele é o maior adversário e inimigo da humanidade. Foi isso que ele falou ao ser expulso. Desculpa, é uma sinusite. Assim ele falou quando ele foi expulso do céu. Ele disse: eu vou, mas eu vou fazer um estrago que tu nem pensa, tu nem imagina. Então qual é o estrago que ele faz, que ele vive fazendo? É isso, disseminando, manipulando, propagando a mentira, o ódio e tudo aquilo que destrói o homem. Hoje, a igreja, no seu calendário litúrgico, celebra o dia do maior homem também na história do povo de Deus. Homem que foi jogado na água, numa cesta, porque a mulher naquele tempo que não tinha marido e que tinha filho era obrigada a ser morta, porque era o preconceito, como hoje tem tantos preconceitos. Hoje tem tantas coisas que nós somos obrigados a engolir e a ver, porque Jesus falou: eu vim debaixo da lei para resgatar os que vivem sujeitos à lei. Porque a lei civil, a lei humana, é 2 pesos e 2 medidas. Então, se Moisés foi o homem e hoje a igreja celebra o seu dia, o protagonista da palavra, foi ele que recebeu as palavras de Deus, os mandamentos, foi ele que atravessou o Mar Vermelho, foi ele que tirou o povo das garras de Faraó, e nós hoje, como ministros da palavra, como anunciadores do Evangelho e da Boa Nova, nós temos que ser este Moisés. Nós não temos que ser aqueles que por qualquer coisa corre com medo. Nós temos que fortalecer a nossa vida e nossa fé, que não basta só dizer ter fé, eu tenho que testemunhar minha fé. E o meu testemunho de fé não é fazendo coisas absurdas, doidas, como muitos fazem aí, dizendo que estão professando a fé. Não é tentação a Deus.
pular da torre de uma igreja, pular, fazer isso. E Deus socorre aquele com pena para não deixar se esborrachar no chão. Não é porque seja uma fé, porque Jesus e nem Deus não quer o exagero. Deus quer o correto, não é o exagero. E tudo que faz isso não é profissão de fé, não, é ignorância e loucura. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Essas é uma. Então, Moisés foi esse homem. Então a igreja hoje celebra o dia de Moisés. O homem que foi o protagonista da história da humanidade. Foi nele que Deus encontrou a maneira de falar ao povo naquela época. Ainda hoje caminha, ainda hoje vive esta missão. Por aqueles que se decidem, que renunciam, que deixam os seus interesses do mundo, aos seus caprichos, para anunciar a boa nova aos ignorantes. Não é os ignorantes que são burro mal, são os que não conhecem. Então, hoje nós vamos refletir no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus convocou os 12 e deu-lhe o poder e a autoridade sobre todos os demônios. E para curar doenças, ele os enviou para anunciar o reino de Deus. E curar os enfermos, e disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali até partirdes daí. Quanto àquelas que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte. Palavra da nossa salvação. Ignoram os pequenos destas palavras aqui, desta missão de anunciar, de curar, de batizar. Foi a missão que Jesus deu. Jesus passou 3 anos ensinando esses homens. E aí enviou: vão, anunciai o meu evangelho a toda criatura. Denunciai as injustiças. Curai as doenças. Muitas vezes as doenças não são doenças patológicas. Não são doenças que a ciência possa curar. São doenças espirituais, são doenças do pecado, do ódio, da desunião, da intriga que o demônio semeia. E aqueles que são escolhidos por Deus, porque nem todos também, porque os dons são divididos. O Espírito dá a quem quer, como quer. Cada um tem a sua função. É como o corpo. O corpo tem a mão, tem o pé. A mão não é o pé. Os olhos não é a mão. Então, cada um com sua função específica para que o corpo ande, movimente sem atraso. Então, eu tenho chamado para ser ministro de oração por cura e libertação. Eu posso pregar? Posso. Porque eu tenho que falar do meu ministério. De como eu ajudar o meu irmão no meu ministério. Se eu sou ministro da palavra, celebrante, então eu anuncio. Eu posso fazer uma oração de cura? Posso. Só que eu não sou especialista
não tem especialidade naquele ministério, naquele carisma. Eu sou do ministério de música. Eu posso fazer oração? Posso. Porque eu tenho um ministério. Só que o meu ministério é alegrar. Então, se eu sou do ministério de intercessão, eu posso fazer oração de cura? Posso. Eu posso pregar? Posso. Porque eu tenho que falar do meu ministério. Explicar qual é o meu ministério e como agir dentro da comunidade, ou dentro da paróquia, ou dentro do grupo, ou dentro do movimento. Então eu tenho carisma. Se eu tenho carisma de acolher, eu vou acolher. Eu posso fazer oração? Posso. Por quê? Eu tenho um ministério. Só que o meu ministério é específico aqui. Mas eu não posso pegar o meu ministério e tomar o ministério de outro, atrasando o trabalho do outro, atrasando a andada do outro, porque nós temos que movimentar o corpo. Então, Jesus escolheu 12, e a cada um ele deu esta missão: e de anunciar a boa nova, o reino do céu, e curai e as doenças. Mas não leveis nada. Por quê? Porque nós temos que viver da providência de Deus. Nós temos que acreditar na providência. E o que é providência? Tem muitos movimentos religiosos, de ordens religiosas, que vivem da providência de Deus e não morrem de fome. Por quê? Porque Deus prover, Deus proverá. Sua misericórdia nunca faltará. Mas nós só faz contar no texto: Deus provê, Deus proverá. Não confiamos na providência de Deus. Quando vamos para um lugar, levamos batom, esmalte, sombra, lápis, cera, e patuá, e badalá, e balaio, tanta coisa nós levamos. Porque nós não confiamos na providência de Deus. Então, aqueles homens que foram anunciar o Evangelho e curar, eles confiaram na missão. Confiaram em que Deus estava mandando. Quem estava mandando ele fazer aquilo ali era o homem de todos os homens. Era o rei, o médico, o mestre de todos os mestres. E nós devemos confiar. Mas como nossa carne, esse tecido aqui, é desconfiado. Por quê? Porque ele foi gelado de quê? Da terra. Então, ele não confia. Então, Jesus e esse homem expulsar os demônios. Quem acha que não existe demônio, que não existe diabo, está contra a palavra de Deus. Deus falou com poderes sobre todos os demônios. Demônio da inveja, da cobiça, da desunião, da intriga, do ódio, do rancor, do egoísmo, da falta de perdão, da falta de amor e de compromisso. São os demônios. E nós temos que expulsar primeiro da minha vida para poder expulsar da vida do meu irmão. Eu não tenho que passar a lição de moral ou passar receita para os outros se eu não uso essa receita. Se eu não uso o medicamento que eu passo para o outro. Essa é a missão que Jesus deu. 12 ele chamou 12. Primeiros 72. Hoje tem milhares. Agora, que nós temos que deixar, que despir diante da nossa missão, despir do eu. Porque nós temos muito esse egoísmo. Eu faço, eu digo, eu quero, eu mando, eu tenho poder sobre você. É isso que nós temos. E nós temos que nos despir disso. Quando eu subir a tribuna, ou ambão, ou aonde for para pregar, eu tenho que levar a humildade. Eu tenho que jogar para o chão o adesso, jogar por terra o adesso e vestir a missão de Jesus. E me transformar no anunciador da palavra de Deus. Não num ditador, de um parasita, de um homem sem palavras. Então eu tenho que vestir disto.
trabalho missionário e o trabalho artístico que nós não valorizamos, a cultura religiosa, a maneira de fazer uma pregação não tipo circo, mas a maneira de ser um artista, embaixador da palavra de Deus, eu tenho que praticar muitas vezes isso. Então eu tenho que vestir Jesus em mim, deixar transparecer em mim a humildade, a simplicidade, o amor, a paciência, a caridade, a compaixão e a misericórdia de Deus. Não ficar apontando, não fazendo tipo aranha, envolvendo aqui, mas aferroando o meu irmão. Os homens dizem, Jesus falou aos homens, não leveis nada. E muitas vezes para onde nós vamos levando o egoísmo de abafar lá, aonde eu chego, de fazer tudo, é a simplicidade. Tenho que saber discernir quando Jesus manda eu dar um conselho a uma pessoa. Quando um pregador, um celebrante, negócio de pregador, um celebrante, fala uma mensagem na palavra do Evangelho, é obrigado a saber que tenho discernimento se aquela palavra cabe naquele momento e ela vai ser uma seta lá no coração de alguém. Quantas vezes a gente não está fazendo celebração, fazendo homilia, e tem alguém cochichando no ouvido do outro. Essa pregação está caindo em cima de fulano. Eu queria que fulano estivesse aqui. Mas não era para aquele fulano que ele está pensando, não. É para ele que está dizendo, eu queria que fulano estivesse aqui. Porque a medida está caindo, ó. A carapuça está caindo na cabeça dele. E eu não tenho que sair com a cara de herege ou com a tromba de elefante, não. Eu tenho que apertar a mão do celebrante, agradecer, porque ele foi o embaixador da palavra que Jesus queria falar por mim. Ah, mas por que Jesus não falou para mim direto? Por que ele não veio falar para mim? Não. Jesus fala para mim, só que eu não quero ouvir. Então é obrigado que outro puxe a minha orelha para poder eu acordar e levantar a minha vida. E mudar a minha vida. E vem por outra pessoa. Isso nós temos que saber discernir isso. Por isso é que existe o dom e o carisma de discernimento na palavra de Deus. Porque Deus falou aos profetas por palavra, por parábolas, por palavra, por sinais, e os homens obedeciam. Hoje ele deixou os missionários para celebrar, para anunciar e para denunciar. Eu tenho o pecado do adultério. Eu cometo o pecado de adultério, eu traio a minha esposa, eu faço todo esse tipo de coisa. Aí eu vou para a missa. Quando chega lá o padre, na sua homilia, fala sobre adultério. Aquilo chega a cair na minha cabeça. Pá! Esse filho lá de uma mãe está falando de mim. Por isso que eu não acredito nesse. Quem é ele para mostrar os meus pecados? Então, o que foi que o celebrante usou? O Espírito Santo entrou na cabeça, na mente dele, na boca dele, para ele falar e mostrar aquilo ali. Corrigir aquele camarada acolá. Que caiu, foi tão certo que caiu nele, que ele sentiu o peso. Agora, ele não tem que xingar o padre, nem o celebrante, não. Ele tem que corrigir ele, porque Jesus, Deus, o Espírito Santo, sopra aonde quer e como quer e em quem quer. Então é isso que nós temos que aprender a discernir. A missão dos 12 é anunciar e curar, com poderes sobre o demônio, esmagar o demônio, fazer o diabo correr, não é correr com medo do diabo. Hoje tem celebrantes que correm com medo do diabo. Muitas vezes não é nem o diabo, é só apenas uma pessoa depressiva, com forças extraordinárias e com palavras mudadas, com jeito suspeito, mas que não é o demônio, é apenas uma doença, é uma patologia. Mas muitas vezes só com aquilo a pessoa corre. Imagine se ele vê uma pessoa cuspindo fogo, os olhos da cor de sangue,
soprando pior do que uma vaca enfesada. Imagine. Então Jesus deu poder sobre todos demônios. Todos demônios. E quem é aqueles que dizem que não existe diabo e que o diabo não tenta, eles são os propagadores da inocência e do anonimato do diabo. É contra a própria palavra. Então, é o maior inimigo, é o maior adversário. Nós, como anunciador do Evangelho, nós, como os cristãos batizados, nós, como celebrantes da palavra, embaixador da palavra de Deus, nós não temos que estarmos brigando, acotovelando um outro para sair do lugar, para que ele não chegue, para que ele não se aproxime, só eu que sei, só eu que mando e eu que posso. Não, vamos nos abraçar e dar as mãos, porque nós temos que brigar contra o diabo, não é contra. Porque São Paulo diz lá, não é com o homem de carne que nós temos que brigar, é com o diabo, é com o demônio. Então nós não podemos estar nos acotovelando, não. Nós temos que dar as mãos e fazer um circo em torno da palavra de Deus, pôr a palavra de Deus na palavra de Deus, para converter os que estão mergulhados e ouvindo e atendendo o chamado do diabo. Trazendo para Deus. Para nós levar os cristãos a Deus, nós temos que ter esta dinâmica, ter esta tática e esta prática. Praticar com amor, com justiça, com piedade e compaixão. Não sermos os homens da briga. Nossa cartucheira é o rosário, é as nossas balas. E a nossa espada é a palavra de Deus. Não é peixeira, não é 38, não é 765, não é escopeta, não é pistola, não. Nós temos que ler as epístolas e não pistolas. É epístola, não pistola. A minha arma, eu tenho 73 anos. Eu usei arma quando eu estava fazendo segurança a patrimônio e a segurança pessoal. Mas hoje eu não carrego. Nunca, saindo lá do posto, deixava a arma lá. E na minha casa nunca conduzi. Fui vítima de bala, fui vítima de arma branca, fui vítima de muitas coisas, mas Deus me protegeu. Uns bandidos que queriam matar alguém, e eu fui socorrer, ele atirou com 22 no meu joelho e disse, eu não vou te matar, eu vou apenas deixar tu aleijado, para tu não se meter mais na vida dos outros. E atirou, pegou a bala no meu joelho. Como era 22, isso passou 50 anos. E aí aquele fragmento que entrou, que quebrou, cortou a bolacha, que chama a bolacha, a rótula do joelho, então entrou por baixo, então passou e alojou-se, mas saiu devido a eu fazer muito exercício de adoração, de joelho, de andar muito, de fazer caminhada, de fazer exercício, ficar muita hora em pé. Então ele veio, ficou aqui quase entre o couro e a carne. Então, e Deus é tão bom, para você ver o tanto que eu não sou ninguém, mas as maravilhas que Deus fez na minha vida, se eu passar o dia e noite, 24 horas, ou eternamente de joelho, agradecendo o que Deus fez para mim, ainda não pagarei. Eu sou morto, eu ressuscitei. Lázaro ressuscitou, eu ressuscitei. Eu já estava fedendo também, mas eu ressuscitei. Não sei o que é que Deus quer comigo, porque eu já tenho passado por cada coisa que só Deus. E estou contando a história. Por quê? Não estou me orgulhando porque eu sou santo, sou santo dos outros. Não, eu não sei qual é o mistério. Alguma coisa Deus tem, quer e faz. Então essa é a verdade, é termos fé. E o nosso maior adversário não é um outro, não. Porque não é com o homem de carne que nós temos que brigar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Para anunciar o Evangelho, aleluia, o Senhor me enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós um povo eleito, que Cristo veio reunir.
Ó Pai, somos nós um povo eleito, que Cristo veio reunir, para ser sinal de salvação, aleluia, o Senhor me enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós um povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós um povo eleito, que Cristo veio reunir. O animador deste trabalho, ele não vai fracassar, porque Jesus tem prometido, ele vai abençoar. Irmão, animadores, não queiram desvanecer, porque Jesus tem prometido um galardão para dar a quem vencer. Não, não vai, este trabalho aqui não vai parar. Não, não vai, este trabalho aqui não vai cair. Não, não vai, Jesus não vai deixar. Esta obra é do meu Deus, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Esta obra é do meu Deus, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E nós temos que ser firme, firme, firme nas promessas de Cristo Jesus. Então é isso. A melhor ação é amar, a melhor ação é amar. Se não sabes amar, tu não podes orar, a melhor ação é amar. Então, se tu não sabe amar, tu não pode orar, meu. Então, porque a melhor oração é amar como Jesus amou, certo? Esta é a coisa, meu irmão.